É, Ordumon A. Depois de ser reencarnada como uma figurante com amnésia, ela salvou uma criança por acaso, até descobrir que na verdade ele era o vilão. O vilão tinha um irmão que morreu por causa da maldição de uma fada, e ele foi a razão para toda a corrupção de seu mundo. Agora, ela precisa cuidar do garoto ferido até que ele volte para o Império, mas ela logo percebe que seu irmão amaldiçoado também não vai ficar parado. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Eu Virei a Cunhada do Pequeno Vilão, e espero que aproveitem. A história começa com a protagonista pensando em como a vida não está a seu favor de jeito nenhum, então ela só queria uma nova vida. Um garoto lhe abraça e a chama de Elia com seus olhos cheios de lágrimas, enquanto ele pede para ela não se separar de seu irmão. Ele é Caleb Indigentia, do Grão-Ducado de Indigentia. Elia se pergunta por que esse jovem está se agarrando nela. Ele a pede para não ir, e pergunta se ela não gosta de viver com ele. Ela responde que não é por isso, e seus olhos fitam Cedric Redizel, Grão-Duque de Indigentia. A razão de sua partida é porque seu casamento de fachada com Cedric terminará em breve. Então Cedric chama Caleb, pedindo para ele não causar problemas para Elia. Mas Caleb chama por ela de novo, dizendo que sem Elia, seu irmão se tornará o tolo de antes. As lágrimas continuam caindo de seu rosto, enquanto ele confessa ter medo das noites sem Elia, achando que tem um monstro debaixo de sua cama. Ele implora para ela não se divorciar de seu irmão, e a menina não sabe o que responder. Seu irmão é o homem mais forte desse mundo, carregando cicatrizes causadas depois de lutar com mais de 100 soldados ao mesmo tempo. Mas o monstro que fica bem debaixo de sua cama é o grande mal que se tornará seus membros no futuro, se tornando um feiticeiro que controlará as trevas. Cedric pede a Caleb para parar, falando como Elia parece desconfortável. Então ele repete seu nome em um tom frio, fazendo Elia se perguntar por que ele está ficando irritado com uma criança. Ela sabe que deveria confortar Caleb, mas de repente Cedric puxa Caleb para trás, chocando Elia. Ele olha para o garoto e menciona que no fim isso não muda nada. Caleb fica irritado e range de raiva, antes de empurrar as mãos de Cedric. Caleb chama Cedric de idiota, achando ele a pessoa mais tola que já conheceu. Então ele pergunta a Cedric como ele pode abandonar Elia, e como pode tentar deixá-la ir. Cedric responde que não quer fazer isso. Elia pede a ambos para esperarem um pouco, perguntando por que eles estão brigando. Ela se pergunta o que há de errado com eles e o que aconteceu acabarem assim. Em um flashback, um dia Elia abriu seus olhos e de repente acordou no corpo de uma pessoa desconhecida. Ela olha em choque, se perguntando o que estava acontecendo. Ela fecha os olhos e os abre de novo, até que ela percebe que foi reencarnada, e não tinha memórias da pessoa que ela possuía. Mas ela consegue descobrir informações simples através de seu diário. Ela diz Ocre que esse mundo é um romance, e ela é Elia, que tem 23 anos. Isso era tudo o que ela sabia, e notando que se lembrava muito, ela imaginou que virou uma personagem secundária que o autor criou e se esqueceu depois. Ela olha pela janela, percebendo que não há nada além de uma floresta lá fora. Ela nota que o tempo está muito agradável, e se pergunta se deveria dar uma caminhada. Ela sai para fora, enquanto se pergunta que tipo de mundo é este. Ela não sabe que tipo de personagem está possuindo, mas uma coisa ela tem certeza, achando que isso acabou sendo o melhor. Ela acredita que essa possessão é uma oportunidade nova para ela, e decide explorar mais a floresta. Essa é uma história original, então ela não precisa se preocupar muito com essas coisas. Ela acha ainda melhor ser uma secundária, já que está podendo explorar um lugar onde não tem nada. Ela cumprimenta um coelho, que a ignora completamente e vai embora. Ela está realmente feliz, notando como essa floresta é grande e agradável. Então ela ouve um barulho, e ao se virar, ela vê outro animal correndo. Na verdade ele está perseguindo uma criança, então ela grita para a criança vir para perto dela. Ele olha para ela, mas ela diz que está tudo bem e grita para ele se apressar. Então ele corre em direção a ela e se esconde atrás dela. Ela se pergunta se consegue mesmo fazer isso enquanto hesita. Mas ela sabe que agora não é o momento de pensar nisso, e ela apenas tem que fazer. Ela sabe que precisa proteger esta criança. Ela não acha que funcionará, mas ao mesmo tempo se lembra que é um mundo de fantasia, então ela consegue. O animal avança para atacá-la, mas ela sente como se o lobo estivesse correndo em câmera lenta em sua direção. Então, ela ataca o lobo e ele cai, lhe deixando assustada. Ela não consegue acreditar que isso realmente funcionou, e se pergunta se é mesmo forte assim. A criança pergunta se ele está morto, e ela apenas responde que está tudo bem agora. Ela diz a ele que estava muito assustada, e de repente fica surpresa com a aparência da criança, que lhe diz que está muito grata e lhe agradece por salvá-lo. Ele diz que talvez não consiga agora, mas ele definitivamente lhe recompensará. Ela o segura, e ele fica confuso, enquanto ela pensa que não pode ser assim, e ela sabe muito bem que não pode ser assim. Ela pensa sobre a criança, e enquanto se ajoelha, ela pergunta se ele é Yun. Ela fica ansiosa se perguntando como isso é possível, notando que ele é mesmo Yun, e ela não pode acreditar que ele está realmente na sua frente. Mas a criança pergunta quem é Yun,
fazendo Elia estremecer. Ele menciona que seu nome não é Ion, já que ele é o arquiduque da família imperial de Brizen, e se apresenta como Caleb Indigentia. Ela fica espantada, e percebe que as peças do quebra-cabeça em sua cabeça começaram a se encaixar. Essa criança é daquele romance sobre os pais, e ele é o lado sombrio da história. Ela tinha apenas uma família, e ela era Ion, que sofria de uma doença rara, e por isso sempre estava no hospital. Apesar de sua idade, ele sempre enfrentou seu tratamento com coragem. Como membro da equipe nacional de Taekwondo, ela prometeu a ele que logo usaria uma medalha de ouro no pescoço. Ele disse que estava ansioso por isso, sorrindo como de costume. O tempo passou rápido enquanto se preparava para as Olimpíadas. No dia em que ganhou a medalha de ouro para ele, ela disse que sua irmã conseguiu, e agora não precisam mais se preocupar com dinheiro, porque eles podem enviá-lo para o melhor hospital. Então agora eles podem viver felizes juntos por muito tempo. Mas infelizmente Yu morreu, e seu último desejo foi que não avisassem a sua irmã até depois de sua partida terminar. Depois perdê-lo, ela ignorou todos os repórteres e jornalistas que vieram, já que queria evitar aquela realidade, e foi assim que se viciou na internet. Então, um dia, ela viu por acaso um anúncio de uma história, e o nome do romance era Eu Não Vou Deixar Você Dormir Dessa Vez. Quando a capa fotorrealista apareceu, ela não conseguiu tirar os olhos dela, especialmente daquele rosto de cachorro entre as pessoas na capa, já que era quase idêntico ao de Yu. Ela se apaixonou pelo romance assim que olhou para ele. Caleb, o personagem sombrio que se parece com Yun, agora está bem diante dos seus olhos. Ele diz que pelo visto ela o confundiu com alguém chamado Yun e o salvou, então pediu desculpa se ela se sentiu decepcionada por ele não ser o Yun. Mas Elia continua surpresa, já que até sua voz é a mesma de Yun. Então ele diz a ela que vai garantir de mostrar sua gratidão. E já que ela é sua salvadora, ele pede para ela se sentir à vontade para falar sem formalidades. Ele fala que se não estivesse ferido, teria se livrado daquilo imediatamente com magia. Ela se pergunta se ele acabou de dizer que está ferido, e de repente ela percebe o sangue, fazendo ela estremecer. Ele diz a ela que não é nada demais, mas ela fica ansiosa e pergunta como um ferimento pode ser insignificante se está sangrando desse jeito. Ela pega sua mão para olhar melhor, notando que há algumas marcas vermelhas em sua palma. Então ela se pergunta se a vermelhidão é de uma lesão anterior. Ela rasga um pedaço de sua manga, dizendo que não permitirá isso. Ela pede para ele acompanhá-la, pois tem uma pequena cabana por perto onde ela mora. Ele pergunta se deveria mesmo ir para onde ela mora. Ela enrola o pedaço do pano ao redor da ferida, e ele agradece. Então, ela mostra o caminho e pede para ele lhe seguir. Mas ela fica chocada de repente, perguntando se ele machucou sua perna também. Ele responde que talvez tenha torcido um pouco enquanto corria, e aparentemente ele está com dificuldades de andar. Ela pensa que deve ser muito doloroso, mas ele responde que não dói tanto assim. Ela aponta que ele está mancando, mas ele diz que não dói. A garota diz que assim como o ferimento anterior em sua mão, se for doloroso, ele deve informá-la disso. Então sua expressão se torna triste, e ela se pergunta o que está errado, e por que ela sente que ele ficou deprimido de repente. Ela percebe que ele deve ter pensado que ela estava lhe repreendendo, mesmo que só estivesse dizendo isso por estar preocupada. Ele continuou em silêncio, enquanto ela pensa que foi assim que aconteceu. De repente, o conteúdo de um romance que ela leu veio à mente. Caleb era chamado de perdedor incontestável, enquanto ela lembra que por algum motivo, os subordinados de Caleb não gostavam dele. Mas Caleb sempre aderiu aos estritos padrões perfeitamente com maturidade, sem nunca decepcionar aqueles ao seu redor. Então ela se pergunta por que eles odeiam Caleb, notando como isso não foi devidamente abordado na história. Por causa desses padrões, ele sentiu uma grande decepção enquanto crescia. Ela acha isso muito cruel, mesmo que ele ainda seja uma criança. Ela disse a ele para não se preocupar e que não se importa de verdade. Ela aperta seu punho, antes de se abaixar, lhe pedindo para subir nas suas costas. Mas ele fica surpreso, se perguntando o que ela está fazendo. Ela diz que as pernas dele estão doendo, então ela vai dar uma carona de cavalinho, mas ele pergunta o que ela está fazendo, mencionando que seu ferimento não é tão grave e que pode andar sozinho. Ela se lembra das palavras de seu irmão, quando ele disse que não estava tão doente e que podia andar bem sozinho. Ela acha problemático continuar vendo Yu nele. Ela diz a ele que está tudo bem, mas é que ela quer fazer isso por ele, dizendo que essa irmã vai carregá-lo nas costas. Então ela decidiu seguir seu instinto, e ele sobe nas costas dela se sentindo um pouco desconfortável. Ela aponta que não tem motivos para uma irmã mais velha não carregá-lo, garantindo que está tudo bem, pois ela é bem forte. Eles chegam à casa dela, enquanto ele pensa que se tivesse uma varinha, teria sido capaz de usar magia imediatamente na ferida. Mas ela tratou bem o ferimento dele, e oferece a Caleb um pouco de cacau. Ela tentou conseguir para ele todo o cacau restante, mas ela não sabe se vai ficar bom. A garota pega um pouco de água para ela, e Caleb agradece, fazendo ela responder que ele não precisa agradecer por tudo. Ela pensa em como ele é apenas uma criança agora, mas fará o mundo cair no abismo do medo no futuro.
Ela pensa de novo na sua decisão, e se pergunta por que se envolveu com Caleb. Elia lembra como ele é o personagem mais sombrio daquela história, mas ela fingiu ser otimista e pensar no melhor dos casos. Ela sente muito, mas sabe que terá que mandá-lo embora assim que seus ferimentos sararem. De repente seu estômago faz um barulho, e ela pergunta se ele está com fome. Ela questiona por que ele não disse isso para ela, mas o garoto se encolhe e responde que não está com fome. Ela pede que ele seja honesto, perguntando quando foi a última vez que ele comeu. Ele responde que está vagando pela floresta desde cedo na manhã. Ela percebe que agora são 5 da tarde, o que significa que ele passou fome o dia todo. Ela pede para ele esperar um pouco, enquanto ela prepara algo rápido para ele. Caleb responde que não tinha necessidade disso, já que normalmente ele pula o jantar. Mas ela fica confusa, perguntando se ele quer dizer que não janta. Ele explica que se seu peso aumentar, sua aparência ficará ruim, assim como no seu primeiro evento público, e por isso que seu professor disse para ele não jantar todo dia, então ele tem pulado o jantar desde o mês passado. Ela se pergunta o que ele está falando de novo, querendo saber se seu professor de etiqueta realmente pediu para ele pular o jantar. Ela acha um absurdo, tentando entender se ele está dizendo que lhe fizeram passar por uma dieta enquanto estava crescendo, notando como Caleb tem apenas 6 ou 7 anos. E nota que foi por isso que ele parecia tão leve quando ela o carregou nas costas. Ela fica cheia de frustração, enquanto o chama e pede para ele esperar um momento. Ela acha que esse professor de etiqueta é um louco, e pensa que mesmo que o mande de volta, ela ainda vai alimentá-lo com muitas coisas deliciosas primeiro, para apenas depois enviá-lo de volta. De repente ela apresenta muita comida na frente dele, todas feitas com batatas, enquanto ela chora internamente, percebendo que o único ingrediente que ela tem em casa são batatas. Ele pergunta como ela conseguiu fazer tantos pratos em tão pouco tempo, já que não parece que magia foi usada. Ela responde que apenas se acostumou a isso, já que vive sozinha. Ela pede para ele continuar e experimentar, enquanto se pergunta se ele ainda está pensando em seu peso. Ela se perguntando como podem pedir a uma criança tão pequena para perder peso. Ela tem falado com ele nos últimos 20 minutos, dizendo para ele não ouvir essas pessoas, e até se pergunta o que um professor de etiqueta faz afinal. Ele prova e menciona que o prato é um pouco forte, mas estava bom. Ela o acha fofo, ao pensar que parece que valeu a pena comer. Ela pede para ele experimentar as panquecas de batata também, já que todos desejam ela quando chove, e ele estende a colher para ele dar uma mordida. Ele pergunta se vai comer sozinho, enquanto ela responde perguntando quem se importa, pois ele deve simplesmente ir em frente e experimentar. Então ele dá uma mordida, e ela pergunta como está. Ele menciona que está incrível, pensando em como vai se lembrar disso quando chover. Elia diz para ele não comer rápido demais, já que ela fará mais se ele quiser. Ela pensa que disse que o mandaria de volta rapidamente, mas decide buscar outros ingredientes amanhã. Amanhã começa enquanto ele está dormindo na cama. Ele acorda repentinamente com pressa, e não pode acreditar em como dormiu demais. Ele pensa que seu cronograma está atrasado, antes de voltar a si e perceber que essa é a casa de Elia. Mesmo assim, ele pensa que mesmo que não seja o grão-duque, ele não deveria ter dormido demais, apesar de ficar feliz em notar que seu corpo cansado está revigorado. Ele acha ainda mais interessante ter adormecido assim, já que sabe bem como não dormiu em paz um único dia desde aquele dia. No passado, um homem com uma espada sangrenta se aproxima dele, enquanto ele se encolhe de medo. De volta ao presente, Elia pergunta se ele está acordado, e se ele dormiu bem. Ela menciona que dormiu tão profundamente que nem conseguiu falar de manhã. Então ele pergunta onde ela esteve, mas ela menciona que foi buscar mantimentos, avisando que vai fazer um ensopado de carne para o almoço hoje. Mas ele se pergunta o que é isso. Caleb pensa que ela pode matar um lobo com um único chute e também curar ferimentos habilmente. Mas ao mesmo tempo ela tem uma aparência simples, mesmo sendo deslumbrante. Ela também não parece uma pessoa comum de forma alguma, e além disso, é muito boa na cozinha. Ellie percebe que ele está olhando para ela, e pergunta o que há de errado. Ele pensa em como gostaria de saber mais sobre Elia, mas ainda não disse nada sobre si mesmo. Ele diz a ela que a partir de amanhã, ela deve acordá-lo no tempo certo. Então ele decide mudar de assunto. Ela pergunta por que isso, fazendo ele responder que não é para dormir demais. Ela pensa por um momento, antes de dizer que não há nada que ele não possa fazer. Ela aponta que não é como se houvesse uma agenda separada, então pergunta o que há de errado com uma criança dormindo demais. Mas Caleb menciona que é um indigente e não uma criança. A garota lembra que esse não é o castelo do Grande Duque, e até que ele possa voltar, ele é apenas Caleb. Ele se pergunta sobre isso, confuso em ser apenas Caleb. Enquanto o afaga na cabeça, ela diz a ele que se ele quiser dormir aqui, ele deve dormir, e se quiser comer comida deliciosa e se divertir quando quiser, ele também pode fazer isso. Então ela sorri e pergunta se ele entendeu. Ele parece surpreso, e fica vermelho pensando em como ela é forte o suficiente para matar um lobo com um único chute, e como ela é boa em curar e cozinhar também, e acima de tudo, ela é muito gentil.
Ela percebe que o afagou sem perceber, então pergunta se eles devem ir comer agora, pedindo para ele se sentar confortavelmente. Ele pensa de novo nas palavras dela, que ele é apenas Caleb agora. Ele tem um flashback de sua professora de etiqueta o punindo com uma vara, batendo em suas mãos. Ela perguntava várias vezes se ele sabia que deve sempre agir como um adulto, e menciona que ele não é mais uma criança. A professora dizia que não se sentia confortável fazendo isso, mas no fim era tudo pelo bem dele. Ele aperta seu punho e pensa que sabe que não deve fazer o que Elia diz. Ele realmente sabe, mas se pergunta por que está tão feliz com essas observações despreocupadas dela. Elia lhe oferece um chá, pedindo desculpas por ter acabado o cacau. Mas Caleb diz que está tudo bem, pois ele também gosta de camomila. Ela lhe pergunta como estava a refeição de hoje e se ele gostou. Ele responde que sim, enquanto ela irradia felicidade dizendo que isso é um alívio. Ele olha para Elia por um tempo, antes de mencionar como ela é incrível. Ele pergunta se é por causa de seu filho chamado Will, notando que ela lhe trata como alguém que ela conheceu há muito tempo. Então ele deseja saber mais sobre ela, querendo contar mais sobre si mesmo também. Ela percebe que Caleb quer se aproximar dela, então se pergunta o que deve fazer. Ela sabe que deve fazer o seu melhor enquanto ele estiver com ela, então decide não ultrapassar o limite. Ao menos foi isso que ela pensou no começo, e pede para ele contar mais sobre ele. Ela acha que está tudo bem com isso, já que ela está apenas ouvindo a história dele, e decide não se envolver mais depois disso. Então, ele menciona que tem um irmão mais velho. Ela sabe que não será capaz de impedi-lo de se tornar sombrio, e como esperado, ele está contando a história de seu irmão Cedric. Esse nome que qualquer um que tenha lido o original não pode deixar de reconhecer, Cedric Redizel Indigentia, adotado pela família Indigentia aos 10 anos. Aos 13 anos, ele aperfeiçoou a magia da gravidade, e aos 18 anos, ele era tão poderoso que até reviveu a magia do clima, que tinha desaparecido 120 anos atrás. Ele quebrou o cajado do imperador, sendo reconhecido como a pessoa mais forte do mundo. Depois de uma breve introdução, nenhuma outra informação foi revelada. Caleb menciona que seu irmão mais velho entrou na família como filho adotivo, e embora não sejam parentes de sangue, ele gosta e respeita muito seu irmão. Ele também afirma que no ano passado, seu irmão foi amaldiçoado. Elia fica chocada, e pergunta mais sobre a maldição. Caleb fala como dizem que apenas quem lançou pode levantar sua maldição, e ele ainda não encontrou o conjurador. Elia responde que entende, enquanto pensa que é uma maldição de fada, e ela sabe o que é essa maldição. Essa é a razão pela qual Caleb se torna um vilão. Na história original, Daphne, senhora da família Marine Nest, e o príncipe do Império Renoa, aparecem como os personagens principais. O enredo principal é que um dia, uma fada apareceu para Renoa e disse que lhe colocaria lentamente em sono eterno. A fada tentou colocar sobre ele uma maldição que o faria dormir para sempre, mas naquele momento, Daphne surgiu na frente de Renoa e o protegeu, desviando a maldição com magia. E depois desse momento, eles dois começaram a se apaixonar aos poucos. Então, Ellie percebeu que ela reencarnou nesse mundo depois que Daphne já tinha salvado Renoa, já que Cedric foi amaldiçoado logo depois. Caleb fala que não é como se não houvesse uma maneira de parar a maldição, mencionando o Santuário do Conhecimento. O Santuário é o lugar onde todo o conhecimento do mundo está localizado, no Palácio Imperial de Epricem. Entre as 3 famílias que são pilares da família imperial estão os Meixalates, do corpo, os Marines Nest, da água, e os Indigentes, da gravidade, e é um lugar onde apenas pessoas autorizadas podem entrar. Se Elia se lembra direito, não importa a linhagem, mesmo sendo o chefe da família, pois apenas aqueles que juraram lealdade à família imperial podem entrar. Caleb pensa que a maneira mais rápida de seu irmão entrar no Santuário do Conhecimento é se tornar o Grão-Duque, mas seu irmão está recusando herdar o Arquiducado, e está tentando colocá-lo como herdeiro. Cedric sempre diz para ele não se preocupar, mas ele não consegue parar de pensar que não será capaz de quebrar a maldição. Caleb sabe que haverá vários desafios até ele se tornar o Grão-Duque, e ele ainda tem muito a fazer, mas ele ainda vai tentar o seu melhor para entrar no Santuário do Conhecimento pelo seu irmão. Ao mesmo tempo, Elia sabe que no dia em que Caleb se tornar o Grão-Duque, a condição de Cedric piorará rapidamente. Ela lembra como Caleb chegou rapidamente ao Santuário do Conhecimento. Ele procurou todas as informações que pôde encontrar, mas não aprendeu como quebrar a maldição, já que nem sequer conseguiu encontrar uma pista sobre a fada. Mas um dia, ele ouviu um boato de que a fada que colocou a maldição tinha sido capturada viva pela família imperial. Caleb correu para a masmorra onde a fada estava presa, mas ela, a única que poderia levantar a maldição de Cedric, já estava morta. Depois que Caleb viu isso, ele pensou que tinha alguém conspirando contra sua casa dentro da família imperial. Então ele começou a não confiar neles e desenvolveu um ódio profundo pelo Império. Ele sabia que pelo bem de seu irmão, ele deveria trazer destruição da família imperial. Então, Caleb fez um contrato com o grande demônio, e se envolveu com a magia negra proibida. Pensando em tudo isso, Elia nota que nunca poderá parar Caleb, aceitando que não pode mudar seu futuro. Ela diz para si mesma para voltar à razão.
Ela sabe que ele é um dos personagens principais, uma vida completamente diferente dela, a de uma mera coadjuvante. Ela tenta se lembrar de novo que ele não é seu irmão mas ainda decide que enquanto Caleb estiver nessa cabana ela vai ajudá-lo, então ela se levanta e caminha em direção a ele, o abraçando de repente dizendo que ele pode fazer isso. Então, ela o encoraja a se tornar um arquiduque e salvar seu irmão mais velho, dizendo que se houver algo que ela possa fazer, ela fará, e lhe ajudará tanto quanto puder. Uma semana se passou, e os dois passavam todo o seu tempo juntos, e a aparência fria que ele tinha quando ela o viu pela primeira vez mudou bastante. Agora ele irradia felicidade ao encontrar todas as flores bonitas. Ela pede para ele ter cuidado para não tropeçar, notando que a aparência que sempre foi rígida desapareceu, e também houve mudanças nas suas expressões. Ela nota que agora ele é bom em expressar suas emoções, pensando satisfeita em como é assim que uma criança deve parecer. Ela fala que o coelho é realmente fofo, e ele menciona que o encontrou durante uma caminhada, achando o animal muito dócil. Caleb acha o animal muito bom em seguir pessoas, enquanto Elia pensa em como o coelho parece familiar. Ela percebe que ele é o mesmo que viu naquele dia, quando ele fugiu. Depois de olhar para ela, o coelho sai de repente de perto de Caleb, correndo da garota como se sua vida dependesse disso. Ela fica perplexa, se perguntando por que ele foge sempre que lhe vê. O garoto parece triste, enquanto menciona que pelo visto o coelho não queria ir para a cabana. Mas Elia tenta animá-lo, achando que ele se assustou porque ela se aproximou de repente. Então ela pergunta se eles devem voltar e fazer alguns lanches agora. Ele estende a mão, dizendo que quer ir de mãos dadas com Elia. Ela pega a mão dele, enquanto pensa que já se passou uma semana, e sabe que as feridas de Caleb também estão cicatrizando, mas em alguns dias, Caleb voltará ao arquiducado. Agora que pensa sobre isso, ela acha um pouco estranho que tanto tempo tenha passado, e se pergunta por que Cedric ainda não veio procurar seu irmão. Do outro lado, Cedric olha pela janela se perguntando onde Caleb está. Está nevando muito, e um homem informa a Cedric que uma carta de advertência chegou da família imperial. Ele pede a Cedric para parar a magia da gravidade agora, mencionando que o portão do castelo está congelado e os vassalos não podem sair. Ele é o conselheiro-chefe do arquiducado de Indigentia, Edwin Polinoa. Ele afirma que há reclamações de que se isso continuar, além do castelo, o custo dos danos será suficiente para afetar até as terras agrícolas nos arredores da capital. Cedric menciona que está cuidando disso de seu jeito. Edwin afirma que se esse for o caso, ele está aliviado, mas não é bem assim, já que Cedric menciona que ele deveria ter deixado claro. Ele diz que se querem parar a tempestade de neve, eles devem ir procurar o arquiduque. Cedric fala como já se passou uma semana, e questiona se Edwin não acha estranho que eles não saibam nem se ele está vivo ou morto, e como os vassalos estão apenas preocupados com o clima frio. Edwin não tem nada a dizer, então Cedric pede por favor para ele dizer de novo a todos que tragam Caleb a ele o mais rápido possível, e se os vassalos congelarem ou não antes disso, não é problema dele. Edwin responde com um tudo bem antes de sair. Cedric pensa que embora o arquiduque esteja desaparecido, todos apenas pensam no clima frio. Ele não sabe onde Caleb está ou o que está fazendo agora. Ele pensa na guilda externa com pessoas talentosas, e na guilda de informações usada pela Imperatriz e como elas ainda não encontraram vestígios de Caleb. Cedric entende que a única coisa restante agora é a Guilda das Sombras, enquanto se pergunta onde diabos no mundo está Caleb. Na floresta, Elia diz a Caleb que se ele já terminou de se lavar, deve se sentar ali. Ela pede para ele colocar um curativo no ferimento antes de ir para a cama. Ele responde que está tudo bem, porque ele já o trocou da última vez. Mas ela insiste, já que ele tem que trocar constantemente, ou então o ferimento pode piorar. Ele responde como ela desejar, enquanto a garota menciona que está cicatrizando bem e sem problemas, achando que estará completamente curado em apenas mais alguns dias. Mas ele não parece muito feliz com isso. Na verdade, ele parece mais decepcionado que feliz. Ela imagina que ele lhe interpretou mal, pois não é como se ela estivesse ansiosa para que ele voltasse para o arquiducado, mas apenas porque ela está mesmo feliz que seu ferimento esteja cicatrizando. Ela pede para ele dormir bem agora, e ele a chama, mas fica em silêncio. Ele pede para ela deixar para lá, mas ela sabe o que ele sente agora, enquanto deseja a ele bons sonhos. Ele retribui o desejo e ela dorme na cama com ele. Caleb sabe que quando suas mãos sararem e ele puder usar magia, terá que voltar para o castelo. Segurando Elia com força, ele tem um flashback de seu irmão, quando ele lhe perguntou por que ele estava fazendo isso. Caleb lhe disse que se tornar um grande duque provaria que ele é leal à família, e mencionou que ele poderia entrar no Santuário do Conhecimento imediatamente. Mas Cedric chamou por ele, dizendo como ele já disse que não se tornará um arquiduque, e que será ele quem liderará a família Indigentia. Caleb respondeu que levará tempo para ele se tornar o grande duque, enquanto ele tem que quebrar a maldição o mais rápido possível. Cedric lhe disse que ele não precisa se preocupar, porque tem outra maneira, então não precisa se preocupar com maldições ou com o Santuário do Conhecimento. Ele disse a seu irmão que tudo o que ele precisa fazer é pensar no que quer fazer. Caleb ouviu duas criadas conversando, e uma delas perguntou se Cedric vai se casar.
A outra empregada mencionou que ela estava falando alto, e disse que talvez ele se case. A criada perguntou por que ele estava pensando em se casar de repente. Ela respondeu que Cedric não tinha ideia sobre como se livrar da maldição, então a única coisa que lhe resta é um lugar chamado Santuário do Conhecimento. Mas como ele desistiu do seu direito de suceder como Grão-Duque, agora a única maneira dele jurar lealdade à família é através de um casamento. As criadas continuam a conversar, mencionando que encontrar uma esposa também será difícil, por causa do rumor que está circulando. A outra perguntou que boato era esse, e a criada respondeu que o boato diz que sua maldição é contagiosa. Caleb estremeceu, se perguntando quem espalhou boatos tão ridículos. A criada mencionou que não sabia se era verdade, mas todos sabiam. Ela fala como anda ansiosa com o trabalho agora, e também se pergunta se haveria alguma jovem que quisesse se casar com Cedric. De volta ao presente, Caleb pensa que Cedric provavelmente sabe que esses boatos estão se espalhando, e ele se pergunta por que seu irmão não lhe contou tudo isso. Ele duvida se seu irmão realmente se importa com ele, achando que ele pode não ter contado por não ser confiável. Ele está ciente de que não sabe de nada, mas pensa que seria bom se seu irmão fosse mais honesto com ele. Mas ele imagina que para Elia ele também não é muito diferente. Caleb de repente pensa em Elia com Cedric. Enquanto pensa em casamento, ele nota que se fosse Elia, ela ajudaria seu irmão como uma pessoa casada. Assim ele será capaz de provar sua lealdade à família. E poderá entrar no Santuário do Conhecimento. Mesmo que ele encontre uma maneira de quebrar a maldição e se divorciar mais cedo, se ele revelar estar do lado de Elia, eles podem ficar juntos no castelo, então ele não se sentirá mais sozinho no ducado. Mas ele logo volta a si e se pergunta o que estava pensando, e se pergunta como pode ter pensamentos tão egoístas. Então ele se culpa, pensando que é exatamente por isso que está sozinho. Seus olhos se enchem de lágrimas, enquanto ele diz para si mesmo que não deve causar mais problemas. Ele sabe que quando sua mão estiver completamente curada, ele retornará sozinho e depressa para se tornar o grande duque. No dia seguinte, Elia pergunta a Caleb o que ele gostaria de almoçar hoje. Ele não responde, enquanto ela pergunta por que ele parece tão cansado. Ele diz que pode comer qualquer coisa, enquanto ela se acha estúpida ao perceber que ele ainda está nesse estado. Ela pensa que isso vai ser um problema, já que ele tem estado assim desde amanhã. Ela diz que não pode se tornar fraca de coração, se lembrando de que não tem nada que ela possa fazer. Então ela chama por ele, falando que está pensando em fazer peixe grelhado na sopa de batata para o almoço. Ela pergunta se ele pode ir buscar alguns limões lá fora, então ele responde que sim com a mesma energia, e se levanta para sair. Ela percebe que seus passos estão fracos, e se pergunta se seu humor melhoraria depois de respirar um pouco de ar fresco, pensando que eles podem dar um passeio mais tarde. De repente, um homem aparece na casa, parado bem na frente de Caleb. Ele estende as mãos em direção a Caleb, mencionando como finalmente o encontrou. Mas nesse momento, Elia o acerta com uma panela, pedindo para Caleb vir até ela. Ela se pergunta quem é aquele homem e pensa que ele parece muito suspeito. Ela se pergunta se ele está ali para tentar sequestrar Caleb, mas fica perplexa quando Caleb o chama de irmão e pergunta se ele está bem. Ela não consegue acreditar que a pessoa em quem acabou de jogar uma panela é Cedric. Mais tarde, ela se desculpa com Caleb, dizendo que deveria ter verificado quem era antes. Mas ele diz que está tudo bem, entendendo que ela estava assustada. Ele acha que seu irmão também vai entender assim que ele explicar a situação, falando que Cedric é uma pessoa forte, então ele ficará bem com uma lesão pequena como essa. Elia pensa que ele está encobrindo tudo por ela desesperadamente. Ela acha que deveriam ir buscar água e uma toalha primeiro. Caleb fala que não pensou que seu irmão encontraria tão rápido, fazendo Elia perguntar se ele disse algo. Mas ele desvia a atenção, dizendo que vai buscar água e uma toalha. Ela concorda, enquanto ele avisa que voltará logo. Elia achou que ele tinha dito algo, enquanto se pergunta se ouviu errado. Ela de repente se concentra em Cedric, e se pergunta se ele acordou. Ela percebe que deveria ter feito Caleb ficar e ter ido ela mesma. Como ele não se mexe, ela imagina que ele estava falando dormindo, e decide desabotoar a camisa dele, já que parece desconfortável. De repente Cedric agarra o pulso dela, perguntando o que ela acha que está fazendo. Ela fica em choque quando ele lhe chama de pervertida. Ela pergunta o que ele quer dizer com isso, então ele pergunta qual foi o motivo para sequestrar seu irmão. Ela fica chocada, sem acreditar que ele está falando literalmente sobre sequestro. Mas Cedric menciona que não só ela o sequestrou, como também usou magia para que este lugar não fosse encontrado, então ele menciona que ela é bastante ousada. Ela diz a ele que parece haver um grande mal-entendido, e menciona que vai buscar Caleb agora. Mas ele pergunta a ela para onde ela pensa que está fugindo. De repente ela cai no chão, se perguntando se isso era magia da gravidade. Ela diz que não estava tentando escapar, mas ele lhe dá um olhar frio, enquanto ela pensa que a atmosfera está pesada. De repente, Caleb joga a toalha no rosto de Cedric, pedindo para ele desfazer sua magia e se desculpar com ela imediatamente.
Ele diz a Cedric que Elia é sua salvadora, mencionando como ela o salvou quando estava sendo perseguido por um lobo, e que se ela não tivesse ajudado, ele já teria sido comido. Então, ele pergunta a Cedric como ele pode fazer isso com alguém que o salvou, dizendo que está completamente decepcionado com ele. Elia pensa que a expressão dele não mudou muito, mas pode dizer claramente que ele está chocado agora. Cedric pergunta se ela não o sequestrou ou ameaçou, perguntando-se se ele era capaz de usar magia, porque não voltou para o palácio imediatamente. Ele continua dizendo que se ele era capaz de criar uma barreira, se teleportar teria sido fácil. Elia pergunta o que ele está falando, e se Caleb estava usando magia. Ela sabe que quando verificou ontem, a ferida ainda estava lá, e se pergunta se ele é mesmo capaz de usar magia, já que sua mão estava ferida e ele não tinha sua varinha. Mais lágrimas caem do rosto de Caleb, enquanto ele conta que fez isso porque queria ficar mais com Elia. Ele se desculpa com ela por enganá-la, dizendo que normalmente não se pode usar magia quando a mão está ferida, então essa parte era verdade, mas mesmo com as mãos ainda um pouco ferida, ele já conseguia usar magia. Ele sabia que uma vez que pudesse usar sua magia de novo ele teria que voltar, mas tudo em que conseguia pensar era esconder isso dela e ficar mais um pouco. Ele pergunta se ela está brava por ele ter mentido, e se desculpa novamente, quando ela estende a mão, se ajoelha e lhe abraça. Ela pergunta por que ela estaria brava, dizendo que ele não precisa se desculpar. Ele pergunta se isso é mesmo verdade, e ela diz que sim. Ela também não consegue acreditar que ele chorou, já que ele nunca chorou na história original. Ele pergunta se ela também se sente feliz quando está com ele, e ela responde que claro, pois é muito divertido estar com ele. Caleb pergunta se ela vai ficar triste se eles se separarem, e Elia diz que vai ficar muito triste, já que eles se divertiram muito na última semana. Então, ela pergunta por que ele continua perguntando o óbvio. De repente, ele pergunta se ela quer ir ao palácio do Grão-Duque com ele, a deixando em choque. Ao mesmo tempo, ele pergunta se ela pode se casar com seu irmão, fazendo Cedric ser pego de surpresa, enquanto Elia não consegue acreditar na situação. Mais tarde, ela pergunta a Cedric se Caleb já adormeceu, e ele responde que sim. Elia pensa que muita coisa aconteceu em muito pouco tempo, e sabe que precisa conseguir algo para ele primeiro. De repente, Cedric aparece sem camisa na frente dela, a deixando chocada. Ela sabe que a camisa dele molhou, mas se pergunta se ele não está ficando à vontade demais, e se pergunta se um nobre pode tirar a roupa tão facilmente. Ela diz a ele que não é muita coisa, mas ele deveria beber algo, lhe oferecendo uma xícara. Ele agradece, enquanto ela o olha corando. Ela se pergunta como seus músculos são tão perfeitos, não sabendo para onde olhar, notando que ele é mais bonito que os rapazes que estavam se preparando para as Olimpíadas Nacionais. Ela percebe que precisa se acalmar, e então ele chama por ela e pede que ela o perdoe por seu comportamento grosseiro de agora a pouco. Ela diz que está tudo bem, já que foi ela quem jogou a panela. Mas ele responde que foi apenas porque ela estava tentando proteger Caleb, o que ela concorda, pedindo para ele se sentar. Ela passa a ele uma camisa e pede que ele a vista. Como Cedric não apareceu muito na história, ela sempre foi um pouco curiosa sobre sua personalidade, mas nota que ele é uma pessoa gentil por baixo daquela aparência afiada e fria. Ela pensa nas palavras de Caleb mais cedo, lhe pedindo para se casar com seu irmão. Então ela pergunta a ele por que Caleb de repente trouxe à tona o assunto do casamento, e se pergunta se é ok perguntar isso. Ele menciona que deve ser por causa de sua maldição, enquanto ela pergunta se ele está falando da maldição da fada. Ele responde que sim, achando que Caleb parece pensar que a resposta para a maldição está no Santuário do Conhecimento. Ele explica como tem que se tornar o chefe da família para ter acesso ao Santuário do Conhecimento ou jurar lealdade à família real durante uma cerimônia. Então ela pergunta se ele não pode simplesmente realizar uma cerimônia agora. Cedric fala que apenas pessoas relacionadas por sangue à família real têm permissão para realizar uma cerimônia. Ele é filho dos Indigentia, mas não é ligado por sangue. No entanto, ele poderá realizar a cerimônia uma vez que se casar, o que significaria que ele poderá ir ao Santuário do Conhecimento assim. Ele acha que Caleb deve ter descoberto isso, e por isso pediu ela em casamento. Ela entende, mas acha tudo muito complicado. Cedric menciona como parece que Caleb confia muito nela e depende dela, notando como é a primeira vez que ela o viu assim. Ela menciona que falando de casamento, deve haver muitas pessoas que gostariam de se casar com ele. Mas ele responde que não, já que é um boato de que sua maldição é contagiosa. Enquanto isso, Elia se pergunta se isso também aconteceu na história. Ele diz a ela que não há necessidade de se preocupar, pois isso é um boato espalhado por alguém com mais intenções. Ele afirma que já que ele ainda lhe preocupa, ele voltará ao palácio do Grande Duque assim que Caleb acordar. Ela pensa nas palavras de Caleb, de como ele queria ficar com ela por mais tempo, por isso usou magia. Então ela chama por ele, perguntando por que ele está tentando fazer Caleb se tornar o Grande Duque. Ele aponta como pelo visto ela está preocupada com Caleb, mas ela pensa que essa é só uma das razões, já que na verdade ela quer saber o que ele está pensando.
Cedric menciona que por motivos desconhecidos, Caleb foi sequestrado quando era apenas um bebê, e seus pais o procuraram por 4 anos. Mas um dia, eles receberam informações de um orfanato bem distante do palácio, então, eles foram imediatamente para lá. Mas estranhamente, Caleb foi o único que voltou ao palácio. De repente ela se dá conta, agora se lembrando do caso de assassinato dos Indigentia. Ao voltar do orfanato, eles foram atacados por alguém, e todos, exceto Caleb, foram assassinados. Foi o pior caso da história de Indigentia. Ela pensa que Cedric deve ter evitado contar o assunto de propósito. Foi esse caso que fez que seus parentes desenvolvessem um ódio por Caleb, questionando como procuraram por ele e causaram aquela confusão quando Cedric já estava por perto. Então, Cedric menciona que ainda parece haver outras razões, mas nessas situações, ele não pode pegar os direitos de sucessão como o grão-duque que renunciou. Ele fala que Caleb deve se tornar o grande duque para se proteger. Em vez de acreditar que sempre haverá pessoas que o ajudarão, seria muito melhor torná-lo mais forte para que ele possa se proteger. Cedric diz que ainda existem outras maneiras, então está tudo bem se ele não entrar no santuário do conhecimento. Ellie aperta seu punho, percebendo que apesar de que a maneira como ele expresse isso pareça errada, ela pode dizer como Cedric quer que Caleb sobreviva. Mas ela também sabe que Caleb não será capaz de viver do jeito que Cedric quer que ele viva. Pensando que não deveria ter ouvido ele, ela se pergunta por que continua fazendo isso, sabendo que não há nada que ela possa fazer, mesmo que ouça tudo. Mesmo se Cedric e ela se casassem agora e tivessem acesso ao santuário do conhecimento, não há nenhuma maneira de quebrar a maldição. Então, resta apenas um caminho, que é ir encontrar a fada que colocou a maldição. Cedric chama sua atenção, ele pergunta se ela está bem, e ela se pergunta como não pensou nisso antes. Ela leu o livro, então ela sabe o que acontece logo depois que Caleb se tornar o grande duque. A família imperial acaba capturando a fada que foi invocada para sequestrar a protagonista da história. Então, ela se pergunta o que aconteceria se eles capturassem essa fada antes da família imperial e quebrassem a maldição de Cedric. Ela está ciente de que eles não sabem como ela acabou morrendo, então será tarde demais se esperarem por isso. Eles devem se mover mais rápido que a família imperial, e para fazer isso, devem ser capazes de reconhecer a fada. Ela sabe que definitivamente viu o rosto e o nome dela no final do livro, então tudo o que precisa fazer agora é se lembrar. Cedric pergunta a ela o que está acontecendo, pois ela irradia felicidade, dizendo que encontrou outra maneira de quebrar a maldição. Ele parece surpreso, e pergunta que maneira é essa. Ela nota que se seguirem esse plano, ele não precisará se casar, e a história não seguirá como deveria. Ela está pronta para dizer sobre essa outra maneira, antes que ela comece a pensar na aparência da fada, e de repente, ela cai no chão. Ele a pergunta se ela está bem e por que caiu daquele jeito de repente. Ela fica chocada, se perguntando como pôde se esquecer disso. Ela acha que se esqueceu porque foi mencionado apenas uma vez no romance. A aparência da fada é um cabelo prateado pelo reflexo da lua, descendo aos poucos para um tom de rosa, combinando com raros olhos cor-de-rosa. Ela não consegue acreditar e diz de jeito nenhum, pois a fada que amaldiçoou Cedric não é outra senão Elia. Mais tarde, vemos Caleb ficar cheio de felicidade ao perguntar se isso era verdade. Ele pergunta se Elia realmente vai se casar com seu irmão, e ela que vai se tornar sua cunhada e ir para o Palácio Imperial com ele. Ele não consegue acreditar, dizendo ao irmão que isso é ótimo. Cedric responde que sim, era mesmo ótimo. Elia percebe que Cedric parece bastante nervoso, o que ela acha compreensível. Mais cedo, ele perguntou qual era a outra maneira, e como ela não podia mais contar a verdadeira forma, ela decidiu inventar algo rápido, e acabou propondo o casamento a ele. Ela disse a ele que deveriam se casar, e ele ficou mais surpreso que feliz. Se ela pensar nessa situação agora, ela é a causa de todos os problemas da história, o que significa que ela pode quebrar a maldição de Cedric e desfazer todos os problemas. Mas isso é impossível para ela agora, já que ela não tem nenhuma lembrança de Elia. A única coisa que ela se lembra sobre ela é seu nome e sua idade. A única coisa boa é que Elia sempre apareceu em uma capa preta, então ninguém sabia a identidade da fada, e por isso Caleb não pôde reconhecê-la. Ela pensou em fugir, mas a história já mudou muito do original. Se Caleb descobrir que ela é a fada, ele ficará decepcionado. Ela imagina como ele diria que houve tempo suficiente para ela quebrar a maldição, mas ela os enganou, e no fim, Elia seria jogada na masmorra da família imperial e morreria de uma causa desconhecida. Ela se pergunta se seria uma doença, ou se talvez fosse assassinada por alguém que lhe odiava. Mas ela sabe que não importa se ela fugir, ela acabará morrendo de qualquer maneira. Nessa situação, há apenas um caminho para ela sobreviver, se casar com Cedric e ficar atenta à maldição, ganhando tempo e quebrando a maldição para depois ir para algum lugar, onde ninguém possa encontrá-la e finalmente possa viver feliz sozinha. Se isso acontecer, tanto ela quanto os dois ficarão felizes. Ela sabe que tentou ao máximo não se envolver com eles no início, mas agora que sabe que é a fada, ela tem que ajudá-los. Ela pensa que não importa mais se esse mundo é de um livro, pois para ela, ele já se tornou sua realidade.
Agora, Cedric diz a Caleb que ele deve saber que isso não será um casamento comum, já que eles vão fazer um casamento por interesse, e o período dele será apenas até sua maldição ser removida. Uma vez que isso aconteça, Elia voltará para a floresta. Caleb não parece muito feliz com isso, mas entende que deve ser um casamento contratual. Elia nota isso, e pensa em como sabia que ele ficaria magoado se eles dissessem que eles se separariam desde o começo, mas Elia também sabe que não conseguiria agir como se nada estivesse errado. Mas de repente, Caleb menciona que mesmo assim, Elia não precisará voltar. Eles ficam confusos, mas ele diz que ela não precisa deixar o palácio só porque eles se divorciaram, e afirma que ela até pode viver com ele depois de se divorciar de Cedric. Caleb afirma que ela vai precisar de uma identidade de qualquer forma, então, como arquiduque, ele se tornará seu guardião oficial. Assim, ela pode continuar vivendo no palácio como uma protegida do Grão-Duque. Ao mesmo tempo, Elia sentia que algo estava mudando em Caleb. Cedric diz a Caleb que isso será difícil, mas ele pergunta por quê. Cedric reconhece que seria mais fácil persuadir os vassalos se eles fizessem isso, mas pergunta a opinião de Elia, notando que o menino não lhe consultou. Em resposta, Caleb menciona como Elia disse que também gostava de estar com ele. Mas de repente ele fica em silêncio por um momento, antes de perceber que ela realmente nunca disse isso. Cedric olha para ela, que parece muito preocupada. Ele fala que eles deveriam mudar de lugar primeiro. Elia pergunta o que ele quer dizer, e ele menciona que eles precisam discutir um pouco mais sobre os requisitos de seu casamento contratual. Caleb estende a mão para ela, sorrindo e dizendo que eles deveriam ir. Ela pensa que apesar de ter pena de Caleb, que teve que amadurecer cedo, ela nota que sua atitude agora fez se sentir aliviada. Ela sabe que não é que ela não vai considerar a proposta de Caleb. Ela realmente se diverte quando está com ele, não só porque ele é parecido com seu irmão, mas porque agora ela já se apegou a ele. Se conseguir recuperar suas memórias, então ela poderá impedir a morte de Cedric junto de sua própria morte, e Caleb nem sequer se tornará sombrio, o que significa que o mundo não estará em perigo. Ela acha que se conseguir ficar ao lado de Caleb, ela sempre será feliz, mas também sabe que é a culpada aqui. Ela entende que tudo aconteceu antes dela aparecer, mas ainda não muda o fato de que ela é Ellie agora. Ela se pergunta como poderia dizer a Caleb que quer continuar com ele sabendo de tudo isso. Ellie pensa que isso é engano, e decide se livrar dessa afeição por ele. Mas por enquanto, ela decide se concentrar no problema na frente dela, a sua nova vida no palácio do Grão-Duque. Quando eles estão em frente ao palácio, Caleb pergunta por que o palácio está congelado, e Cedric apenas responde que algo aconteceu. Mas por hoje vamos ficando por aqui, então se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Maldição da Fada.